pessoal, tudo bem com vocês? Começando então mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Alice e vocês têm comentado bastante aí nos vídeos, né, gente? Que vocês querem algumas ideias de coisinhas de ovelhinha, né? Então hoje aqui no vídeo, especialmente para você que pediu, a gente vai fazer uma peça bem linda para você decorar aí na sua casa. Bom, então para começar você vai precisar escolher a cor da sua ovelhinha. E hoje a gente vai fazer uma ovelhinha trabalhando no tecido pele de boneca. Por quê, pessoal? Para poder conseguir fazer uma expressão no rostinho da nossa ovelhinha. E já antes de começar, eu vou mostrar aqui para vocês, gente, que eu tinha duas cores de tecido. Que era esse daqui, gente, que eu costumo fazer a bonequinha dessa cor, né? E essa daqui foi uma cor nova que eu comprei, ó, tá vendo a diferença, gente? Aí eu fiquei muito na dúvida em qual tom fazer a ovelhinha, né? E lá no fim do vídeo eu vou mostrar pra você de pertinho as duas opções de tecido, qual que você vai preferir mais fazer a sua ovelhinha, tá bom? Ah, pessoal, lembrando também que agora eu tenho um novo canal também, eu vou deixar linkado abaixo do vídeo aí no primeiro comentário o link que você pode ir direto para o canal novo, tá? Se inscreve lá também, assiste os vídeos, não esqueça de deixar o seu like e se você achar relevante para você e achar que outras pessoas também vão aproveitar o vídeo, você compartilha o vídeo. E aí, gente, olha só que fofura que a gente fez lá no canal novo, a gente já fez esses coelhinhos, ó, eu já mostrei cenourinha para vocês, com os vídeos bem rápido para você aprender, bem diferente dos vídeos aqui do canal. E aí, gente, eu também andei fazendo uns pingentes, olha que bonitinho, que você também vai aprender lá nesse canal também. Lá está também disponível os moldes gratuitos, tá? Então a gente fez esse modelinho. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois desses vídeos aqui, tá, gente? Que lá tá saindo vídeo toda segunda, quarta e sexta, tá? Tem vídeo novo pra você. E a gente vai fazer também, gente, essas fofurices aqui. Olha só que lindo, pra você amarrar numa sacolinha de presente, né? Num saquinho de bombom. Pra você também pendurar aí na sua árvore de Páscoa. Olha que gracinha, gente, lindos, né? Então fica ligadinha lá nesse canal que vale a pena, porque eu tô trazendo coisinhas bem fácil de fazer e bem bonitinha, gente. Ó, tô pensando bastante lá pra trazer coisas bem legais pra vocês e diferente. Ah, e já vamos aqui que eu vou mostrar outra coisa pra vocês, mas antes disso, gente, já deixa o like aí, gente, valoriza aqui o canal pra ficar legal, né? E aí eu vou ficar muito feliz, gente. Olha só o que eu fiz. Gente, eu não sei qual que é o nome desse tecido, não é um carapinha, porque o carapinha, ele é duro, né? E aí, pessoal, a Laís, ela tinha essa blusa de frio e ela quase não usou, gente. E olha só, eu falei, o que, gente? Já cortei aqui um pedaço pra fazer a ovelhinha. Então eu vou reaproveitar essa blusinha aqui que tá novinha e vou fazer os meus bonequinhos, tá? Então, gente, hoje a gente vai fazer, gente, essa daqui é a minha primeira ideia, né? Que eu acabei me inspirando lá naquele porta-guardanapo de coelhinho que a gente fez. Então, eu quis trazer aqui um porta-guardanapo, gente, bem diferente, bem bonitinho, bem mimoso. E, gente, com um toque tão especial, olha só, que a gente vai fazer um coraçãozinho aqui. Nesse daqui eu escrevi o Jesus. E aí você pode escrever palavras de gratidão, palavras de fé, de amor, né? Com tudo o que envolve essa data tão especial e tão importante na nossa vida, né? Aí vocês ficam vendo aí eu fazendo coelhinho, gente, que nem uma doida, né? Muitos coelhinhos, eu acho que se bobear eu sou a que mais já fez coisa de Páscoa aqui no YouTube, eu acho que de artesanato, viu? Porque eu tenho muito vídeo, gente, tem muito vídeo escondido aí que vocês não assistem, viu? Vídeos antigos que vai ficando para trás e o YouTube não recomenda mais, então vai ficando lá. E eu já andei fazendo muito coelho, né? E aí vocês me pedem muito sempre temas de ovelhinha, gente, e é um tema bem difícil de você conseguir colocar a ovelhinha, fazer ela ficar bonitinha, né? Então, gente, eu vim com essa ideia aqui.
E se você tá gostando, né, dessa ideia aqui, se você apaixonou nessa ideia aqui, comenta aí embaixo nos comentários que eu tô pensando em trazer uma guirlanda de ovelhinha, né? Porque a ovelhinha, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ela, porque senão ela acaba ficando uma peça muito infantil, né? Vai parecer assim um pouco esquisito, né? Então, gente, a gente tem que fazer assim, trabalhar ela de uma forma que ela fique agregada no tema que nós estamos fazendo, né? E que ela fique uma peça bonita, uma peça assim séria, digamos. Vocês entendem? Para não ficar muito infantil. Assim que eu não sei, né, gente? Pelo menos a minha opinião. E aí a gente tem que pensar muito em fazer as combinações, né, pessoal? E às vezes eu até demoro a trazer alguma coisa aqui, gente, não é porque assim, ou por falta de tempo, ou é porque, pessoal, a gente precisa ter os materiais, né? Então, os materiais certos para fazer as coisas. Então, a gente vai fazendo do jeitinho que dá, né? Então, aqui, gente, apareceu aqui essa blusa, eu tive essa ideia para fazer essa ovelhinha e ficou muito bonitinha, né? Então é isso, gente. Muita gratidão, né, ao nosso Senhor Jesus. E tudo a gente tem que agradecer a Ele. E aí, então, eu achei tão mimoso fazer, gente, esse coraçãozinho aqui. Pode ter gente que acha que essa peça aqui pode ser uma bobeira, né? A gente fazer um porta-guardanapo para decorar a mesa. Mas a gente vai agregando o quê? Lembranças, gente, né? A gente, memórias afetivas. Então, a gente que é mulher e que acaba assim ficando mais com a gente, né, essa parte de fazer a comida, de decorar, de reunir alguém, de reunir a família, né? Então fica bacana a gente fazer isso, porque nunca mais quem participa ali com você nunca mais esquece, e ainda mais criança, né, gente? Para você que tem os seus netinhos, a criançada aí, então é muito importante já colocar a presença de Jesus na vida deles, né? E já explicar, gente, né? Pode ter o coelhinho, mas assim, tem ali alguma coisa que ensine para eles, para quando eles puderem crescer e eles tiverem que se virar sozinho, né? E aí é muito importante a gente já ensinar para os nossos pequenos, né, quem é Jesus, né, o que ele fez, o que ele foi e o que ele é ainda, porque é muito importante depois que a gente cresce, né, o tanto que a gente precisa dele, né, e o tanto que a gente precisa aprender sobre ele para a gente conseguir chegar até ele, né, e é real, gente, né, ele vive e ele é o nosso mestre, né, gente, então bora lá aprender essa peça, que é a coisa mais fofa desse mundo. Bom, então vamos começar. Pra gente fazer, gente, ó, aqui eu tenho a auréola, né, a auréola que fala, gente? Então, como esse meu tecido aqui, ele não tá espichando, gente, pra lugar nenhum, é até bom pra vocês verem, ó. Ainda mais tem muita gente aqui que me assiste que não fala português e que não entende português. Então, gente, até pra ver no meu toque o tecido, né? E aí a gente vai ter o quê, gente? Olha só que eu desenhei. O molde do bracinho, a gente vai riscar todinho e costurar, tá? Costurar na máquina. Então eu vou cortar esse daqui, costurar e vou desvirar. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai desvirar ele. E aí a gente vai ter também o molde da orelhinha. Vou fazer nesse tecido também. E vou, gente, costurar aqui tudo em volta, só que deixando essa partinha de cima aqui aberta. Um tanto que você ache que dê pra virar, tá? Não precisa se importar muito com essa ponta aqui, porque ela vai ficar escondida na cabeça da ovelhinha. E aí a gente vai ter o molde aqui, ó, da cabeça da ovelhinha, que também eu vou costurar todinha a volta, tá? E aí, gente, bem aqui, ó, eu vou fazer um pique para poder desvirar e vou encher por aqui, tá? E aí eu vou costurar aqui e a gente já vai fazer tudo juntinho. E aí, gente, eu tô riscando aqui com um lápis mesmo, né, gente? Tô passando muito nervoso com aquelas canetas que apaga, sabe? Aquelas canetas fantasminha. Gente, aquilo lá não dura nada a tinta daquelas canetas. E elas são umas canetas muito caras, gente. Como assim? Tem loja vendendo a R$20 uma caneta daquela que não dura nada.
E os feltros, gente, eu sempre risquei com caneta normal, sabe? Nunca tive problema nenhum com risco de caneta nos feltros, né? Porque foi fácil de lidar. Agora, essas canetas aí a gente tem que comprar e economizar elas, porque não dá pra ficar riscando assim molde não, viu, gente? Senão o nosso lucro vai embora comprando aquelas canetas fantasminha. Se você tiver algum site aí, gente, que tá vendendo mais em conta essas canetas, já deixa aí embaixo pro pessoal poder saber, né? Porque não dá não, gente. A gente que é artesã, fica pagando caro aí nas coisas, não dá, né? Que a gente tem que ter o nosso lucro nas coisas. Pessoal, para costurar, eu tô colocando a minha máquina no ponto 3,5, tá? Eu não tô deixando assim um ponto tão pequenininho para não estourar o ponto nesse tecido aqui. Bom, gente, eu já vou começar a fazer a preparação da argolinha. Então, aqui eu peguei uma argolinha e peguei um pedacinho de juta, justamente por causa que é o tecido de pele. Se fosse o feltro, gente, eu ia ficar tranquila de colar qualquer coisa aqui na argola. Mas como é esse tecido de pele aí, que parece um tricoline, então eu já vou colocar justamente o tecido da juta, que é pra ficar, gente, porque como ela é bem peludinha assim, né, tem essas ferpinhas do tecido, vai ajudar a dar uma pega melhor na cola e no tecido. E fica bem presinho, ó. Agora eu vou pegar o bracinho, né, fiz um pontinho invisível aqui. Olha, gente, a cabecinha eu nem fechei aqui, não tem necessidade. Eu já vou passar cola aqui embaixo, ó, da cabeça. E vou colar bem aqui em cima, ó, da costura. Qualquer coisa a gente passa mais cola. E aqui eu vou apertar bem, ó. Eu aperto bem, aqui eu tiro o excesso de cola se ficar vazando. Se você quiser, você pode até fazer um ponto invisível aqui, gente. Aí vai do sua preferência, o gosto do acabamento seu, tá? Ou se não, fica segurando aqui, ó, até secar bem direitinho. Agora a gente já começa também a colocar a orelhinha, ó. Eu dou uma dobradinha aqui, que a gente vai tentar fazer um leve movimento. Gente, o certo era passar esse pano aqui, mas eu não tô afim de passar, não. Agora aqui, gente, eu vou colocar aqui, ó. Qualquer coisa, você pode passar uma gotinha de cola quente aqui do lado, ó. Pra modelar aqui a sua orelhinha assim, ó, pra ela não ficar saindo fora do lugar, ó, tá vendo? Ó, gente, então passei uma gotinha de cola aqui, não sei se saiu fora da câmera, às vezes eu costumo subir muito o braço e às vezes sai. E aí eu só vou ver depois na hora que eu vou editar o vídeo que saiu fora. Ó, aqui eu passo a cola e cola assim, ó. Pra orelhinha não ficar sambando assim, gente, ó. Aí cola aqui, né, gente? Pronto, aí, gente, o que que eu fiz? Ó, eu vou deixar esse molde assim pra vocês, mas vai depender muito do tecido que você vai usar. Você vai ter que fazer teste antes de costurar, tá? Já pra esse meu tecido aqui, eu fiz esse molde, ó, tá vendo? Eu nem preciso cortar tão certo, porque na hora de costurar, gente, esse tecido aqui, ele baralha tudo, esse pelinho a gente nem vê, ó, tá vendo? O meu tecido aqui, eu não sei se é porque é a blusinha, né, ou se ele vende assim mesmo, não sei. Ó, tem um lado que ele cede muito, tá? Então, mas eu não vou ligar pro sentido do pano. Agora aqui eu vou alinhavar esse paninho. A gente vai fechar como um fuxico. Mas antes de fechar, a gente vai colocar um pouquinho
de enchimento aqui dentro. Aí eu vou fazendo o que, gente? Eu puxo aqui um pouquinho, porque eu tenho que ir testando isso daqui na cabecinha do bonequinho. Gente, olha que lindo. Esse tecido é demais, né, pra fazer a ovelhinha. Eu já tô imaginando a guirlanda, gente, de ovelhinha. Ai, eu quero fazer ficar bem linda essa guirlanda. Comenta aí embaixo se você quer. Se não tiver muito interesse, a gente faz outra coisa diferente. Que eu sei que vocês gostam muito de boneca, né? O pessoal tá apaixonado na boneca. Pronto, aí agora a gente vai passando cola quente. Deixa eu já fazer um nó aqui. Aí, ó, vou passar cola. E a gente vai fazendo. Pronto, gente, olha que facinho que é de você fazer. Ela serve até pra fazer um aplique, né? Pra batizado de criança. Já pensou colocar em cima também de uma caixinha? Eu sempre lembro das caixinhas, gente. Fica tão fofinho colocar em cima de caixinha. Ó, agora aqui eu coloco um lacinho aqui pra fazer uma gravatinha. E o rostinho dela, eu vou fazer assim, ó. Gente, esse rostinho eu vi lá no Pinterest e eu achei ele muito bonitinho. Você faz assim o narizinho grandinho, vem com um risquinho e faz aqui uma bolinha, ó. E aqui você já faz o olhinho, ó. Ah, gente, eu fiz tudo com a caneta micro. Agora com o blush, eu vou pegar esse boleadorzinho, gente, só pra conseguir carregar um pouco mais de tinta, porque a gente precisa fazer o narizinho com bastante tinta. Se você tiver um pincel bem pequenininho, ele vai te auxiliar a fazer isso aqui. Agora eu venho aqui com o pincel e já vou marcar aqui a bochechinha. Vou também marcar aqui dentro da orelhinha, ó. Bom, gente, voltando aqui com a gravação, olha que fofurinha que tá nossas ovelhinhas. E vocês vão ver que lindas que elas vão ficar lá na mesa. Eu vou filmar no final pra vocês verem. Aqui, gente, tá faltando só o quê? Fazer o coraçãozinho. Eu escolhi um pele de boneca, né? Desse tom aqui. Você pode escolher qualquer cor que você quiser. Como eu quero deixar a minha mesa assim com um tom mais rústico, mais pro bege, pro creme, então eu escolhi essa cor aqui. A gente vai riscar o molde, deixar um espacinho aqui, gente, ó. Na onde a gente for deixar o espacinho pra desvirar, deixa esse excesso aqui, ó, pra poder fazer o ponto invisível. E aqui é só desvirar e encher, ó. Gente, não precisa se preocupar com pique na ponta aqui do coração, tá bom, gente? É um coraçãozinho assim, bem rústico mesmo, bem que a gente tá fazendo à mão. Então ele não precisa ficar perfeitinho, certinho, tá? Aqui cada coraçãozinho meu tá ficando de um jeitinho, ó. Olha só, tá vendo? Um mais pontudinho, então não tem problema nenhum. E outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, gente, que é isso daqui, ó. Que é o tecido pele, né, ó. Esses dois tons de pele aqui. E aí, gente, eu fiquei muito na dúvida qual usar. Se eu usava esse aqui mais branquinho, aqui eu cheguei até a colocar um Microsoft, eu não sei por que eu coloquei, que não tinha nada a ver, né? Tinha que ter colocado do mesmo tecido na orelhinha. Mas só serviu de teste mesmo, gente, pra vocês verem aí qual cor que você prefere fazer, tá? Então eu preferi esse tom aqui mais beijinho assim, mas esse daqui também é um tom bem bonito de se fazer também. Gente, agora eu vou pegar a caneta micron, mas você pode pegar uma caneta permanente também pra escrever aqui no coraçãozinho. Gente, vocês me perdoam aí o barulhão de ventilador, porque hoje tá um calor terrível e eu tô sem condições de aparecer no vídeo pra vocês. Que tá muito quente.
Eu tô toda descabelada hoje e a gente vai prosseguir com esse vídeo desse jeito, tá? E aqui a gente já tá finalizando o nosso vídeo de hoje. Eu vou mostrar no fim do vídeo, então, como que ficou pra vocês. A gente aqui tá apaixonado lá com a mesa, que tá muito bonita. E eu espero muito que você goste. E aí você já vai deixando o seu like antes que você esqueça. Se for um conteúdo relevante para você, para outra pessoa, tenho certeza que vai ser também. Então aí você ajuda compartilhando os vídeos, que aí vocês ajudam bastante aqui o crescimento do canal. Né, gente? Então, a gente vai se vendo ainda. Fiquem com Deus, façam aí as suas peças. E a gente se vê no próximo vídeo.